Por que que nós precisamos saber, irmãos, do estado dos mortos? Como eles estão? Tanto os salvos como os perdidos. Porque isso tem a ver com salvação, tá? Nós vamos falar de ressurreição, de mortes. Que tipo de mortes vão ser ressuscitados na primeira ressurreição? Que tipo de mortes serão ressuscitados na segunda ressurreição? E quando eles ressuscitarem, vão para onde? E o que é que esses mortos estão fazendo hoje? O que é que eles estão vivendo no tempo de hoje? E por que é que precisamos falar disso? Porque há uma teologia paralela sobre o aniquilar dos ímpios, o aniquilamento de Satanás, que pregam que no final Deus vai derreter tudo e ninguém vai sofrer, ninguém vai ser punido. Só que Malaquias capítulo 3 versículo 18 diz que vai ter diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então a gente precisa saber dessa situação. Então o Senhor Jesus, no capítulo 16 de Lucas, ele conta a parábola do rico e do Lázaro. E ali, irmãos, não foi teólogo que contou essa história, não é pastor que escreveu essa história, não é nenhum outro autor que escreveu essa história, foi uma história contada por Jesus. E na cultura judaica, toda parábola onde se tem nome de personagem, quer dizer que é um fato verídico. Não é uma história que Jesus inventou e criou para ilustrar. É algo que aconteceu. Então naquela parábola vai aparecer o nome de Lázaro. E vai aparecer o rico. Então o que diz essa história? Jesus contando que o rico morreu e foi sepultado. E o Lázaro morreu também e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E lá no outro lado da vida, o rico olhou, ergueu os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão, que é o paraíso de hoje, sendo confortado. E o rico no inferno, gritando, chorando, pedindo socorro, pedindo para sair de lá. E Abraão respondeu: você não pode sair daí, e nem daqui para lá, e nem de lá para cá. E você, em vida, recebeu tudo que você queria. E agora Lázaro, que foi punido em vida, é consolado e você é atormentado. Então, esse estado dos mortos vai mostrar a consciência do ser humano do outro lado da vida, tanto no céu, vamos chamar de céu esse lugar, mas paraíso para você entender, como no lugar de tormento. A consciência dos dois estava funcionando. Você pode perceber que no inferno, o rico, ele tinha memórias, ele lembrava que ele tinha 5 irmãos, a matemática funcionou. Ele sabia fazer projeto, ele falou assim: não, manda Lázaro lá pregar para os meus irmãos, que eu tenho 5, e se eles continuarem vivendo assim, vão vir para cá também. Manda Lázaro avisar para que não venham para cá. Então ele sabia articular. Então a consciência no inferno estava perfeita, que o que vai para a eternidade não é o corpo, é a alma e o espírito, que vão representar o indivíduo depois da morte, ou no céu ou no inferno. Então hoje, quando o ímpio morre, vai para esse destino. E quando o salvo morre, vai ser recolhido no paraíso, um lugar de descanso para aguardar o arrebatamento da igreja. E que tipo de consciência, já que o ímpio está sofrendo, está tendo lembranças, imagina a pessoa sofrendo no inferno, lembrando das oportunidades que teve de aceitar Jesus e não aceitou. Lembrando das pregações, dizem que o maior círculo de oração é nesse lugar, onde tem pessoas orando, clamando, mas não tem resposta, e a ausência de Deus. Então, esse lugar existe, ele é real, e foi falado por Jesus que isso é real. Então, hoje, quando a pessoa morre sem salvação, automaticamente vai para esse lugar, que é, vamos colocar, irmãos, não é um lugar onde a pessoa já foi condenada, sentenciada. É um lugar onde está aguardando já em sofrimento a ressurreição, para enfrentar o julgamento e ir definitivamente para o inferno. Então, o lugar para onde vão hoje os ímpios é como se fosse uma delegacia da eternidade, que a pessoa fica presa até os juízes chamar e pronunciar a sentença e mandar para a penitenciária. Então não saiu a condenação ainda, porque serão julgados todos juntos, mas hoje já vai
para esse lugar de tormento e o sofrimento começa imediatamente. Tá? Não é um assunto legal de falar? Não, mas a gente precisa falar. Tá? Então, morreu perdido, vai para esse lugar de tormento. E o salvo? O salvo vai levado pelos anjos. Então, quando morre um salvo, ele não vai sozinho para a eternidade. Ele é cortejado pelos anjos, que vêm cuidar, que vêm buscar a alma e o espírito daquele que serviu a Jesus. E vai ser conduzido para o lugar de descanso. Já entra em descanso automaticamente. E que tipo de consciência o salvo tem na eternidade hoje? Ah, será que minha mãe, meu pai, meu irmão, que partiu na eternidade, está lembrando de mim? Será que está sofrendo lá, preocupado comigo? Irmãos, não existe comunicação entre esse mundo aqui e aquele mundo lá. Eles estão em descanso, e as memórias negativas que eles têm não afetam eles na eternidade. Não tem como afetar. Não estão ainda glorificados, mas já estão protegidos pela presença de Deus, guardados pela presença de Deus, descansando e aguardando o arrebatamento da igreja, tá? E o apóstolo Paulo esteve nesse lugar. Então tem gente que fica perguntando: pastor, como é que é lá? É assim, assim? O apóstolo Paulo, que esteve lá, ele falou que ele viu coisas que ele não pode falar, coisas inefáveis. Então nós também não temos acesso a esse mundo para dizer tudo o que está acontecendo lá, irmãos. Não temos todo tipo de informação para responder todo tipo de pergunta. O certo é que essas pessoas estão descansando na presença de Deus, tá? Então, pastor, tá lembrando lá que morreu atropelado, que morreu de doença, que ficou tanto dia internado, que estava em estado terminal. Irmãos, a partir do instante que passa para a eternidade, esse corpo mortal fica para trás, tá? Ele não acompanha a doença, os problemas, as limitações, não acompanham na eternidade. É a nossa alma e nosso espírito que partem para a presença de Deus. Então, para a gente ilustrar, é mais ou menos assim: você está aqui no culto, igual a gente acabou de cantar aqui. Quem sentiu a presença de Deus aqui? Parabéns para o louvor da igreja, né? Vamos aplaudir esse pessoal aí que... Hoje é um dos cultos que eu vou chegar em casa e vou rever. Então, gente, quando nós estamos aqui, irmãos, todos cheios de problema, de preocupação, de ansiedade, doente às vezes, com dívida, boleto para pagar, só que na hora que a glória de Deus desce no culto, você lembra disso? Você não lembra. Parece que você não deve para ninguém, que você não está doente, que você não tem problema, porque essa mostra da presença de Deus, irmãos, nos envolve, que a gente não quer saber de nada, a gente quer adorar. Agora você imagine eles no estado agora, diante de Deus, sem a limitação física, vendo o paraíso, irmãos, vendo tudo aquilo que está lá, encontrando, e nós, quando chegarmos lá, vamos nos comunicar com os que partiram antes de nós para a eternidade. E chegando lá, nós vamos reconhecê-los. E qual é a nossa conversa com esse povo, com esse pessoal que já partiu na nossa frente? Não vai ser assunto: você morreu devendo? Você morreu de quê? Não vai ter esse tipo de conversa, porque a glória de Deus não vai permitir esse tipo de sentimento. Amém, irmãos? Aleluia. Então pode morrer tranquilo aí. Faz sinal da cruz não, rapaz. Você levou a mão na testa aí. Até aqui tudo bem, irmãos? Então esse estado dos mortos, vamos explicar como era antes. Pode passar. Como é que era antes? Bom, gente, assim era antes de Jesus ressuscitar. Todos que morriam iam para um lugar chamado Sheol, ou no Novo Testamento, o Hades. O que é esse Sheol? É a região dos mortos. É como se fosse uma cidade, a região dos mortos, e essa cidade tem 2 bairros, e no meio tem, não uma avenida, mas um abismo. E esse abismo, ele é intransponível, tá? E foi isso que Jesus contou na parábola do rico e do Lázaro, que o Lázaro estava no paraíso e o ímpio estava no lugar de tormento. Então, quando se morria no Antigo Testamento, todos iam para a região dos mortos, mas separado por um abismo.
Mas aí, um era em frente ao outro. Mas quando Jesus ressuscita, pode passar o segundo. Quando Jesus ressuscita, depois da sua morte, pode passar o segundo, o outro. Aí Jesus tira o paraíso, ou seio de Abraão, da frente do lugar de tormento, que é uma antessala do inferno, vamos colocar assim. E como é que Jesus faz isso? A Bíblia diz, em Efésios capítulo 4, e subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, quando Jesus ressuscita, ele transporta o paraíso e coloca debaixo do altar de Deus. Então agora, quem morre perdido, continua indo para esse lugar. Mas quem morre salvo, sobe para o paraíso, para aguardar a volta de Jesus e ressuscitar num corpo glorioso. E o apóstolo João, no Apocalipse capítulo 6, ele mostra o estado dos santos salvos, que que estão debaixo do altar de Deus, consciente, conversando, clamando, falando, argumentando também, porque estão conscientes, tá? Então Jesus, ele tira esse paraíso da frente do inferno e agora coloca debaixo do altar de Deus, e lá todos que morrem salvos vão descansar, aguardar o dia do arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz que quando Jesus vier, ele vai passar nesse lugar e vai trazer esses santos com ele, como dizendo assim: vamos lá, que eu vou ressuscitar você. Vou buscar a igreja, e vamos, todo mundo que está aqui, que morreu salvo, e agora é o arrebatamento da igreja, e você vai lá buscar seu corpo glorioso. Daqui a pouquinho a gente volta para cá definitivamente. Então irmãos, esse é o roteiro, e essa é a situação de quem morre aqui na terra, ou desde antes, quando morre o primeiro ímpio, aquele pessoal do dilúvio, todos eles estão sendo acumulados no lugar de tormento, e vão ficar lá. Os que morrem hoje, que vão morrer depois sem salvação, vão para o lugar de tormento, e só vão sair de lá no dia do juízo final. Para quê? Daniel diz, uns ressuscitam para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Vão ressuscitar num corpo de vergonha para enfrentar o julgamento e serem mandados para o inferno aí definitivo, tá? Aí é a chamada de segunda ressurreição. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados que fazem parte na primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a segunda morte. Então, a pessoa que morre perdida já não tem mais salvação, já não tem solução. A teologia do purgatório é uma teologia católica que foi criada na Idade Média para tirar dinheiro dos fiéis, para rezar missa para morto, para pegar dinheiro das pessoas, mas não existe teologia do purgatório na Bíblia. Não existe. Jesus falou para o rico: não pode sair nem de lá para cá e nem de lá para cá. Não existe comunicação. Então não tem como ter esse negócio de missa de 7º dia, de 30 dias, de 1 ano, para poder tirar a pessoa do purgatório e levar para o paraíso. Irmãos, questão de salvação se resolve em vida. Se resolve em vida. Nada, mas a gente tem tantos segundinhos, na hora que a gente vai morrer, a ciência diz que tem tantos segundos para você ainda tomar a decisão. Vai confiando na ciência. Eu prefiro confiar na Bíblia, no que ela fala, tá? É outra coisa. Quem é que voltou para contar para nós que nos últimos segundinhos lá eu tive tempo e me arrependi? Irmão, o cara não se arrepende hoje, com tanta oportunidade, tanta facilidade, e a pessoa vai se arrepender. Eu tenho conversado com pessoas que estiveram em acidentes graves, em situações de risco, e elas dizem que não dá tempo para nada, não pensa nisso. Então, não deixe para você tomar a decisão da sua salvação depois que morrer. Vai ouvir um não muito grande, tá? E a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Amém, gente? Pode dar um glória a Deus por isso? Pode passar. Agora a gente vai falar de um assunto que eu mais gosto, irmãos. 2 assuntos que eu amo é falar sobre a morte de Jesus e falar sobre a volta de Jesus. Por quê? Falar sobre a volta de Jesus
irmãos, falar de uma promessa grandiosa da redenção da igreja. Tem dia que eu fico pensando, Jesus podia voltar logo, e quando eu estou diante de um velório, de uma pessoa que partiu, eu fico pensando, Jesus, o Senhor podia poupar a gente desse sofrimento, podia levar a gente tudo de uma vez só, e ninguém fica chorando, sobe todo mundo junto. Mas eu estou aguardando esse dia, irmãos, o dia da volta de Jesus. E a Bíblia diz que nós temos que amar a vinda do Senhor. E quando se fala da volta de Jesus, não é para tocar terror na igreja, é para trazer uma mensagem de esperança. Paulo falou aos Tessalonicenses, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quando o bicho está pegando, irmãos, quando não tem saída, eu olho para a promessa da volta de Jesus e falo, tem uma saída sim. Pelo menos para a igreja tem uma saída. Tem uma saída para a igreja. Aleluia. Tem um repouso esperando por nós. Agora, a vinda de Jesus, irmãos, a segunda vinda de Cristo, ela é dividida em duas fases para a gente compreender. A primeira fase, Jesus vem para a igreja. Ele vem nas nuvens, secretamente para o mundo, tá? Vai vir secretamente para o mundo. Então, a Bíblia diz que Ele vem e nos chama das nuvens, e nós subiremos para encontrar com Ele nos ares. Então Ele não pisa na terra. Lá em Atos capítulo 1, quando Jesus foi assunto aos céus, os anjos disseram, olha, esse Jesus que vocês viram subir, da mesma maneira que vocês viram subir, Ele vai voltar. Então por que eu creio que Jesus vai voltar? Porque é uma promessa da Bíblia, porque é uma palavra dos anjos, porque é uma promessa do próprio Jesus, e porque é uma pregação do Espírito Santo, irmãos. E é a pregação da igreja. A Bíblia diz, e o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Então, o tempo todo o Espírito Santo está pregando para nós sobre o arrebatamento da igreja. Então, não posso duvidar que Jesus vai voltar, tá? O mundo pode desistir da ideia, mas a igreja não pode desistir da ideia. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, tá? E a segunda fase, então, essa primeira fase acontece, vamos supor que aconteça hoje, e aí a segunda fase da vinda de Cristo será depois de 7 anos, que vai coincidir com os 7 anos da grande tribulação, e com os 7 anos do tribunal de Cristo lá em cima, e o bodas do Cordeiro. E aí no finalzinho, Jesus vem. Aí a segunda fase, Jesus não vem para a igreja, Ele vem com a igreja. Pensei que você ia ficar alegre. Então a primeira vez, Jesus vem para a igreja. Na segunda fase, Ele vem com a igreja. Então, na primeira, Ele vem para a igreja, mas na segunda Ele vem para Israel, para livrar o seu povo, que nesse momento está sendo espremido pelo anticristo. O Monte das Oliveiras, aquela planície ali, que é o Vale do Armagedon, do Meguido, é o lugar onde o exército do anticristo estará reunido para destruir Israel. E aí Jesus vem, a Bíblia diz que Israel vai clamar e vai se arrepender e vai se converter. E na hora que eles se arrependerem, Jesus desce com a igreja para livrar o povo seu, o povo de Israel. E aí ele vem aonde? Na primeira ele vem nas nuvens, na segunda no Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que ele pisa no monte, e o monte se abre, nasce um rio, e o rio sai de dentro do templo e percorre toda a terra. Aí começa o processo do julgamento das nações para entrar no milênio. Então, aqui ele vem secretamente para o mundo, visível para a igreja. Então tem uma crítica contra nós, irmãos, porque as pessoas falam assim, mas um evento tão importante o mundo não vai ver? Não vai ver, mas vai perceber. Tá? Mas eu creio que a Bíblia diz assim, que é como um relâmpago, que se mostra ao Oriente, até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Um piscar de olhos, uma fração de tempo. A Bíblia diz, num momento. A palavra momento é menor do que milésimo de segundo. Então é no momento, no abrir e fechar de olho, a igreja vai subir. Então, é secreto para o mundo, mas o mundo vai perceber a ausência da igreja. O filho vai perceber a ausência do pai, entendeu? Tudo isso vai acontecer. O patrão fica esperando o empregado não veio,
mas é só notícia correndo, Jornal Nacional, plantão toda hora, CNN, e todo mundo dando notícia, desapareceu um povo, o pastor da Assembleia de Deus foi embora, os obreiros foram juntos, a igreja também, a banda não apareceu para tocar, e aí os desviados na porta da igreja, e que esperando abrir e mandando no celular, abre a porta para mim, o pastor não está aqui, né, para abrir a porta, e o porteiro não veio, ninguém tem acesso, porque os salvos subiram. O mundo estava despercebido como as virgens loucas, e a porta fechou, e a igreja subiu ao encontro do Senhor. Lógico, vão perceber, mas não vão presenciar, tá, gente? Ah, pastor, e aqueles detalhes, quem usa óculos, vai subir com óculos, irmão, não estou nem aí, com óculos, com roupa, esse negócio todo. Mas pensa um pouquinho na hora que, no Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado, a Bíblia diz que a nuvem desceu, e a roupa de Jesus, que devia ser de lã ou de algodão, foi sendo transfigurada também, foi ficando reluzente, reluzente, reluzente. Então, se eu tiver com esse paletó aqui, no dia do arrebatamento da igreja, vai virar vestes novas, e pelada que eu não vou. Aleluia. Então, queridos, fique tranquilo que Jesus vai cuidar desse detalhe, você entendeu? Mas que o dia do arrebatamento da igreja será glorioso, irmão, será, viu? Aquele que teve amputação, que teve, você entendeu? Está doente, estado terminal lá na UTI, prontinho para morrer, Jesus vem, ele já sobe num corpo glorioso, a doença fica para trás, tudo fica para trás, e o mundo entra em pânico, entra em desespero, porque desapareceu o povo barulhento, não está aqui. Aleluia, dá um glória a Deus para melhorar esse ambiente aqui. Aleluia. Então agora ele vem para Israel, no Monte das Oliveiras, de forma visível, porque a Bíblia diz que na volta dele todo olho o verá. Quando é que todo olho o verá? Não na primeira fase, só a igreja verá. Mas na segunda fase, todo olho o verá, porque ele descerá em glória, em poder, exaltado com a igreja, aleluia, marchando, vitorioso, num cavalo branco, na sua coxa, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí ele vem com potência, com poder, para esmagar as nações que estão contra Israel. Então aqui é visível, aí a Globo pode filmar, mas aqui não, irmãos. Aqui a Globo não vai filmar, só a igreja vai perceber, só os arrebatados. Amém? Pode passar. E aí, quando os discípulos, no capítulo 24 de Mateus, Jesus falou assim, eles começaram a mostrar para Jesus a estrutura do templo. Ó, isso aqui, ó, o nosso templo, Salomão construiu, depois Herodes refez ele e tal, e olha que glória o nosso templo. E Jesus falou, olha, na verdade eu tenho um negócio para falar, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí eles não quiseram perguntar para Jesus, mas quando desceram, em particular, eles perguntaram para Jesus, Jesus, aquele negócio que o Senhor falou, dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Então eles fizeram 3 perguntas numa só. Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, Jesus começou a responder dentro do capítulo 24 de Mateus. Só que no capítulo 24 de Mateus, Jesus respondeu um monte de coisa. E aí, lá tem coisa que Jesus falou que iria acontecer no ano 70. Jesus falou de coisa que iria acontecer próximo do arrebatamento da igreja. E Jesus falou de coisas que iria acontecer na grande tribulação. Então, tem gente esperando o sol escurecer, a lua virar sangue, para ter certeza que Jesus vai voltar. Esses sinais, irmãos, são para a grande tribulação. Então Jesus respondeu, quando serão essas coisas, que sinal será da sua vinda, do fim do mundo? Então ele respondeu, o que ele responde? Quando Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra, ele estava falando da invasão de Jerusalém pelos romanos, que aconteceu no ano 70. Quando o povo falou assim na hora da morte de Jesus, crucifica, crucifica, aí o que eu faço com o sangue desse inocente? O que eles falaram? Joga em cima de nós e dos nossos filhos. Aí Deus falou, anotado o seu pedido. Aí no ano 70 aquela geração viu o sangue
de Jesus sendo devolvido na destruição de Jerusalém no ano 70. Quando o general Tito, com seu exército romano, invadiu Jerusalém, profanou o templo, sacrificando uma porca em cima do altar, e aí destruiu o templo, não ficou pedra sobre pedra, porque os soldados romanos, na ânsia de roubar o ouro, no incêndio o ouro derreteu, desceu para dentro dos alicerces, eles arrancaram até as pedras para roubar o ouro. Então não ficou pedra sobre pedra, que não foi derrubada. Então aquilo já aconteceu. Já aconteceu. Aí tem um versículo lá: ai das grávidas e das que amamentam, ore para que a vossa fuga não aconteça no sábado e nem no inverno. Aí tem algumas pessoas que pregam, e que a gente não concorda com isso. No dia do arrebatamento da igreja, a Bíblia está falando ai das grávidas, que o neném vai desaparecer da barriga. Ai das que amamentam, porque ela vai estar dando mamar para o neném vai desaparecer no arrebatamento e tal. Então, esse negócio aí, ai das grávidas e das que amamentam, é para a grande tribulação. Tá? E quando Jesus fala, ora para não acontecer no sábado e nem no inverno, ele está falando para judeu. A igreja não tem nada a ver com sábado. Tá? Pastor, o que vai acontecer com as crianças no arrebatamento? O problema delas já está resolvido, irmãos. Jesus falou, das tais é o reino dos céus. Tá? Mas quem estiver grávida, como é que fica? O neném some mesmo? No dia do dilúvio, os bebês que estavam na barriga das mães, o que aconteceu com eles? Rodou junto, não rodou? No dia de Sodoma e Gomorra ser destruída, aí Deus falou, tira Ló e a família e tira os neném das grávidas, faz o parto rapidinho aí que tem que salvar os neném. Falou isso? Não. Porque na grande tribulação vai continuar nascendo gente. No milênio vai continuar nascendo gente. Então, esse negócio a gente coloca aqui, irmão, porque é tanta pergunta em cima desse assunto. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar com aquilo que pode afetar a nossa salvação. Dúvidas que pode afetar a nossa salvação, aí a gente tem que ter cuidado. Agora, essas dúvidas, irmão, sobre isso, sobre aquilo, que não afeta a nossa salvação, não se preocupe com isso. Tá? Não se preocupe que isso não vai afetar a tua salvação. Se você não tiver essa resposta, você não deixa de ser salvo por causa disso, beleza? Tá bom, gente? Então vamos lá. Então Jesus respondeu, quando serão essas coisas? O ano 70, o templo foi destruído. Que sinal haverá da tua vinda? Tá? Pode passar. Que sinal haverá da tua vinda? Jesus falou, é o capítulo 24 de Mateus. Esses são os versículos. Falsos cristos, tem ou não falsos cristos? Vocês me ajudam ou não? Tem ou não tem? Tem guerra e terremoto? Tem nação contra nação? Tem reino contra reino? Tem perseguição aos cristãos? Tem falsos profetas? Tem esfriamento do amor? Então, esses sinais são sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Para explicar, eu sempre falo isso para ajudar a entender, irmãos. Quando você estende roupa no varal, está secando, está beleza, está quase sequinho. Daqui a pouco forma um temporal, e aí você não viu nem uma gota de chuva ainda. Mas o que você faz, as irmãs aí? Corre, tira a roupa do varal, mas não vi chuva ainda. Mas você não viu um sinal? Não viu relâmpago? Não viu trovão? Não ficou escuro? Aquilo não é chuva, mas é um sinal de que vai chover. E você corre e cata a roupa do varal para proteger. Então, irmãos, espiritualmente, esses sinais aqui estão indicando para a gente catar a roupa do varal, porque vai chover grande tribulação. Então, enquanto é tempo, esteja atento, viu? Encha a lamparina de azeite e espera o noivo chegar, que ele vem para buscar a sua igreja. Pode passar. E que sinal haverá do fim do mundo? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então aqui é o final da grande tribulação. Aqui, meus queridos, existe muita coisa que a ciência pode ajudar. Tá? Quando João escreve, quando Mateus escreve isso aqui, e quando João também escreve,
João não tinha ideia, irmãos, de helicóptero, de foguete, de míssil, não tinha nada disso. Aí ele coloca: as estrelas cairão do céu. Hoje a gente sabe que a estrela não cai na terra, gente. A estrela mais próxima da terra é o Sol. E demora quanto tempo para chegar lá? Então, se o Sol um dia cair, ele não cai na terra, ele vai cair em qualquer outro lugar. As estrelas também vão cair em outro lugar, menos na terra. Mas o que o autor estava querendo dizer? Eu não sei o nome disso aí, eu estou pensando que é uma estrela. Mas hoje a gente sabe que tem satélite aí pendurado para cair, tem míssil, tem foguete. Então tudo isso para a grande tribulação, tá? As potências dos céus serão abaladas. Que potências são essas que serão abaladas, né? A gente tem as leis da natureza, irmãos, e essas leis da natureza, elas que cuidam de nós, que protegem a gente. Aqui agora, ó, nosso ar tem oxigênio, tem tudo, tem água, tem nitrogênio, está cheio de gás aqui. Se não tivesse separado um do outro, tinha pegado fogo, porque está cheio de oxigênio aqui. Oxigênio é inflamável. E por que não pega fogo? Porque existe uma lei que cuida disso. Olha a lei da gravidade. A lei da gravidade segura esse prédio em pé, gente. Se não existisse lei da gravidade, tudo caía, tudo tombava. Avião, na lei da aerodinâmica, avião voa, helicóptero voa. Porque tem uma lei da natureza chamada a lei da aerodinâmica. Mas e se essas leis forem abaladas? O que acontece com o ser humano? O que acontece com os moradores da terra? Então, quando o autor diz as potências do céu serão abaladas, ele não está falando de planetas, de astros, nada. Está falando de leis que, ao serem mudadas, tornam esse mundo insuportável, tá? Então esse sinal é o sinal do fim do mundo. Aí Jesus vem no final da grande tribulação. Amém, gente? Até aqui? Pode passar. Eu queria que vocês não esquecessem desse detalhe, tá, gente? Primeira fase da vinda de Jesus é o quê? Vamos falar, se tem bastante gente aqui que pode me ajudar. Primeira fase é o quê? Segunda fase? Amém, pode passar. Aí como será o arrebatamento? Primeiro, secreto, para o mundo. Irmãos, se vocês quiserem as informações, a gente passa depois. Como? Num abrir e fechar de olhos. Os textos estão aqui. O que vai acontecer? Os santos vivos serão transformados. O anticristo vai aparecer só depois que a igreja for arrebatada. E o anticristo, ele está onde? O espírito dele já está no mundo. A Bíblia diz que já vieram muitos anticristos. Tá? E sempre que aparece um doido, eles falam assim: esse é o anticristo. Ele morre, tem que arrumar outro anticristo. É porque eles estão sendo ajudados pelo espírito do anticristo que já está operando no mundo. O espírito da impiedade, do engano, do erro, já está aí operando. Tá? Então, só que a igreja será tirada antes. Rápido como um relâmpago, e os santos mortos serão ressuscitados. E a igreja será atraída até Jesus como um imã atrai os metais. O Thomas Edison, o grande cientista, inventor cristão, ele queria pregar para os amigos não entendiam a linguagem da pregação dele, e ele fez uma demonstração sobre o arrebatamento da igreja. Ele colocou uma bacia no laboratório, cheia de terra, espetou palito de fósforo e espetou alguns pregos. E aí ele, pregando para os seus amigos cientistas, ele pegou um imã e passou sobre a bacia. E ele disse assim: olha, assim será o arrebatamento da igreja. Está todo mundo misturado, só que o Espírito Santo sabe quem é salvo e quem não é salvo. E ele passou o imã assim, à medida que ele aproximava o imã, os pregos se balançavam na bacia. E os palitos de fósforo ficavam do mesmo jeito. Aí ele aproximou mais um pouquinho, e os pregos subiram todos e colou no imã. E ele falou: isso aqui é a igreja, isso aqui são os ímpios. Você tem que ser crente prego. Está rindo, mas tem que ser assim. Irmãos, e hoje a gente já tem essa sensação do arrebatamento da igreja, porque o Espírito Santo, de vez em quando, ele dá um arrasante sobre a igreja. Não tem culto que a gente fala assim: podia ser agora? Quem já teve esse desejo de falar: nossa, se acontecesse hoje, estaria legal, um bom dia para eu ser arrebatado?
que hoje eu estou aqui, ó, no azeite. Jesus podia vir hoje, que eu estou santinho. Aí a gente sente a presença de Deus, é renovado, né? Então é assim, o Espírito Santo virá, irmãos, e vai atrair a igreja e levar para a presença de Jesus. Pode passar. Como será o arrebatamento? Já falamos. Próximo. Quem será arrebatado? Primeiro, os que creem e aceitam Jesus como seu Salvador. Irmão, a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação. Não tem esse negócio, eu vou por aqui, eu vou por ali. Boas obras não salvam ninguém. Pode te dar recompensa na eternidade, mas salvação é só em Jesus. Só em Jesus, tá? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E todo mundo tem que dar a resposta, ou sim ou não. Mesmo o silêncio é uma resposta, é um não, para a proposta de salvação para o ser humano. Então, os que creem e aceitam Jesus serão arrebatados. Quem obedecer a palavra de Deus e quem não se desviar dos seus caminhos. Pastor, eu corro o risco de perder minha salvação? Biblicamente, sim. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E se você for fiel, de maneira nenhuma, olha o que a Bíblia diz: riscarei o teu nome do livro da vida. E esses livros estarão no último episódio que a gente vai falar aqui, provavelmente, sobre o juízo final. Nós vamos ver o livro da vida aberto lá. Então, para ser arrebatado, não pode se desviar dos caminhos do Senhor, tá? Ah, mas eu nasci predestinado. Para quê? Ah, eu sou membro da igreja. Judas era obreiro, era da diretoria, era tesoureiro. E Paulo falou de alguns que se desviaram e voltaram ao erro e abandonaram a fé. Eu e você conhecemos milhares de pessoas, ou centenas de pessoas, que eram firmes, mas abandonaram a fé e não tiveram paciência para esperar o arrebatamento da igreja, não suportaram as lutas. Então seja fiel, irmãos, até a morte. Aleluia, porque a Bíblia diz que as aflições do tempo presente não dá para se comparar com a glória que teremos no porvir. Então aguenta, a Bíblia diz, aguenta mais um pouquinho de tempo, que o que há de vir virá e não tardará. O negócio é passar para dentro, irmãos. O negócio é ouvir o som da trombeta e pá. O negócio, se morrer, morrer salvo. Viu? Morrer salvo. Obras não vão garantir nada de salvação para ninguém. Pode passar. Aí eu tenho mais um tempinho, eu vou adiantar aqui, pessoal, porque aí, domingo que vem, todo mundo vai entrar na grande tribulação. É só para aprender. A gente entra e sai rapidinho, né? Pastor, o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja com a igreja? Com a igreja. A gente precisa saber, né, irmãos? Você precisa saber para onde você vai. Você precisa ter as informações. O que vai acontecer com a igreja depois do arrebatamento? Então eu vou voltar um pouquinho aqui. A igreja, irmãos, ela é feita, vamos colocar, de dois grupos. Tem a igreja triunfante e a igreja militante. Qual que é a primeira? E a segunda? Militante. O que é a igreja triunfante? Igreja triunfante são os salvos que já morreram em Cristo. A Bíblia diz que eles já triunfaram, já estão aguardando a ressurreição do corpo glorioso. Então todos os que morreram, por quê? Por que tem que tocar nesse assunto? Porque assim como você, eu também perdi parente. E a gente tem saudade, tem lembranças. Tá? E Paulo, respondendo à igreja de Tessalônica, ele falou: não quero que vocês fiquem sofrendo por causa disso. Não quero que vocês fiquem sofrendo. Porque se eles morreram em Cristo, nós cremos que eles vão ressuscitar. Então, irmãos, a igreja triunfante é quem já partiu salvo, está aguardando o arrebatamento da igreja. E a igreja militante é a igreja de hoje, que Paulo diz: Senhor, melhor era eu partir agora do que ficar aqui correndo risco. Que se eu partisse nesse estado que eu estou, tenho certeza que eu seria salvo. Então a igreja militante é a igreja que ainda está lutando para garantir a sua salvação. Tá? Uma coisa, irmãos, é tirar passaporte para ir para os Estados Unidos, né, Beth?
Qualquer um ali, se você não tiver problema com a justiça, você vai na Polícia Federal, paga a taxa, tira o passaporte. Só que para você entrar em alguns países, você tem que ir lá no consulado e os representantes daquela nação vão te dar o visto de entrada para você entrar naquele país. Aí você entra na imigração e passa. Não, você está autorizado a entrar aqui, porque além do passaporte, você tem o visto, carimbo de entrada. O que acontece, irmãos? Esse negocinho, quem quer aceitar Jesus, tem muitas pessoas que acham que só de levantar a mão já está salvo. Não precisa fazer mais nada? Precisa sim. Precisa lutar, desenvolver os frutos do Espírito, viu, gente? Caráter de Cristo é uma jornada, é uma renúncia todo dia. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então às vezes as pessoas ficam iludidas, não, já levantei a mão lá aquele dia, que dia? Dia tal. Espera aí, mas como é que está a sua jornada? Então nós somos a igreja militante, que estamos aqui militando pela nossa salvação. E o que incomoda e o que atrapalha a nossa salvação, gente, não são as grandes coisas, são os detalhes. Pedra grande, a gente dá a volta, não é? Pedrinha pequena, a gente arranca o tampo do dedão. Para parar já? Então, gente, cuida da sua vida espiritual. Cuida dos detalhes, não deixa nada te atrapalhar, impedir a sua comunhão. Irmão, percebeu que está esfriando, está perdendo a comunhão? Busque novo relacionamento com Deus, busque renovo. Irmão, esse negócio de a gente ficar cantando, mandando vocês dar glória a Deus, pular aqui na frente, vocês acham que é à toa? É a gente tentando incentivar a igreja a buscar renovo. Porque, irmão, toda vez que você sente a presença de Deus, sai aquele peso. Sai ou não sai? Opa, graças a Deus, o Espírito de Deus testificou com o meu espírito agora aqui, que eu sou filho de Deus. Então não abra mão de sentir a presença de Deus. Davi falou no Salmo 51, tira tudo, mas não retire de mim o teu espírito, e dá-me a alegria da tua salvação. Aleluia. Então os mortos ressuscitarão primeiro, e nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Glória a Jesus. Então, depois a gente vai para o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É o julgamento das obras, pode passar. Então, o que vai ser julgado lá no tribunal de Cristo? Irmão, não tem esse negócio de foi até nas nuvens, Jesus mandou voltar, tá? Ou não, eu me enganei aqui, leu o teu nome errado. Não, foi arrebatado, fica tranquilo que o próximo passo é tribunal de Cristo. Provavelmente esse tribunal de Cristo será nas nuvens, nos ares. E o que será julgado no tribunal de Cristo? As nossas obras. Não serão julgadas as pessoas, tá? Nós, irmãos, já fomos julgados na cruz do Calvário junto com Jesus. Esse julgamento dos nossos pecados já aconteceu e eu fui inocentado quando aceitei Jesus. Então não serei julgado no céu, serão julgadas as nossas obras. E Paulo fala, tem obra de ouro, de pedra preciosa, de prata, de pedra preciosa, mas tem ouro de madeira, tem material de madeira, material de feno e material de palha. E o que isso quer dizer? Que é a qualidade do nosso trabalho, não a quantidade. É a intenção como a gente faz as coisas. Você já viu aquela pessoa entregando cesta básica e mandando tirar foto? Já era. Aquele pregador que prega, fala assim, preguei lá em Divinópolis, 100 pessoas aceitaram Jesus. Ah, é? E a mãe que orou? E a igreja que fez campanha? É o pregador que ganhou 100 almas? E aquele que fica batendo tambor e fazendo propaganda? E aquele que cobra para pregar? Já ganhou o galardão. Já recebeu aqui, tá? Então o que vai ser julgado lá? As obras. Obra de ouro, ela aguenta o fogo, vai passar pelo fogo. A obra de prata, ela aguenta o fogo. A obra de pedra preciosa, ela aguenta o fogo. Agora você acha que a obra de madeira, de feno, de palha, vai aguentar o fogo? Não vai suportar o fogo. Mas a Bíblia diz assim, todavia o tal será salvo. Como que alguém que escapou do fogo vai entrar com a roupa do corpo? E aí outra coisa, é chamado de tal, né? Esse negócio de tal, o tal será salvo. Agora, a gente tem que ser chamado de bendito, bendito, vinde bendito meu Pai. Esse negócio de ser chamado de tal. Então será julgada a qualidade das nossas obras. Pode passar.
E o que a gente vai receber? Galardão. Ô, coroa bonita, irmãos. Eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um, segundo o quê? Suas obras. Então, o indivíduo, irmãos, que faz as coisas de forma secreta. A Bíblia diz, Jesus falou, o que a tua mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. E hoje as pessoas querem status, querem likes. Cuidado para você não perder seu galardão. Cuidado para você não trocar o seu galardão por aplauso hoje aqui. Ah, pastor, para que esse galardão? Porque lá no céu, na eternidade, no milênio, terá serviço, irmãos. E a responsabilidade será dada de acordo com os galardões. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Próximo texto. Fazei tudo de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Eu estou fazendo aqui para o pastor me ver. Eu estou fazendo aqui para eu ser promovido. Dia 31 de dezembro, sempre tem consagração de obreiro. Então eu vou trabalhar os últimos 6 meses e vou dar tudo de mim. Você não está fazendo para Jesus, você está fazendo para o homem. Mas quando você faz para Jesus, Jesus em secreto ele vê, e a Bíblia diz que ele em secreto te recompensará. Esses dias, apareceu um rapaz aqui na igreja que ele quase morreu, o PH, chegou aqui de cadeira de roda. Irmãos, eu fiquei irado aqui. Quase que eu recebo a unção que Jesus recebeu no templo lá, quando ele pegou os cambistas e desceu o chicote. Sabe aquela ira assim, falou, gente, não está aprendendo nada. Aí, umas pessoas chegaram em mim, pastor Diel, falou assim, sabe por que ele está aqui? Sabe por que ele está vivo, pastor? Eu orei para esse rapaz, mas eu orei, viu? Se eu não tivesse orado, esse rapaz nem vivo estava. Falei, mas tanta gente orou, quem que Deus respondeu? E precisa falar um trem desse, irmãos? Se ofendeu o Espírito Santo, irmãos. Qual das orações, qual a igreja que Deus respondeu? E de vez em quando eu escuto isso, irmão, vamos acabar com isso, vamos deixar o Senhor ser glorificado. Lá no céu a gente vai descobrir. E esse negócio, irmão, falei, acabou de perder o galardão agora. Vai que era a oração dele mesmo que tinha sido respondida. Perdeu o galardão. Entendeu, gente? Então, isso é um negócio meio técnico às vezes, né? Mas é uma grande verdade. Próximo texto. Quando você recebe um profeta na qualidade de profeta, você vai ter galardão de profeta. Então, a pessoa que busca no aeroporto o pregador, a pessoa que leva para o hotel, a pessoa que prepara a comida, a pessoa que cuida dos detalhes, irmãos, que dá o copo de água, está no mesmo nível do profeta. Você contribuiu, você ajudou, você contribuiu financeiramente para pagar a passagem, para pagar o hotel, cobrir despesa, pode ficar tranquilo que na planilha de Deus está anotado tudo isso aí. Aleluia. Jesus salvou 100, você também participa dessa colheita. Amém, gente? Então não pare de trabalhar. Um copo de água fria que você dá para uma pessoa, irmãos, a um discípulo, em nome de discípulo, de modo nenhum perderá o seu galardão. Mas não é para falar aqui, filma aí que eu estou entregando a água lá. Vem quietinho, vem disfarçado, tranquilinho, que o seu galardão vai ser garantido e o Senhor está anotando. Glória a Deus. Próximo. Eis que o Senhor virá como o forte, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. É mais ou menos assim, Jesus vindo e já vem com o pagamento na frente. O seu salário vem diante da sua face. Jesus não vai encontrar com a gente, vai ficar caçando dinheiro na carteira. Espera aí, eu vou ver onde eu vou assinar o cheque. Espera aí que eu vou fazer o Pix. Não, a Bíblia diz que Jesus vem e o galardão vem diante da sua face. Aleluia, levanta a mão para dar glória a Deus. Então Jesus vem para recompensar a igreja, e Ele vem com o galardão na frente, para apresentar, para recompensar a igreja. Glória a Jesus. Terminando, pode passar para a gente concluir. Cuidado com a hipocrisia, esmola diante dos homens. E eu vou falar um negócio aqui, gostando ou não, eu vou ter que falar.
Guarda de fazer esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Tudo isso aqui. É da política, né, irmãos? Dá até nojo. Mas eu quero ficar com essa parte aqui, ó. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então tem uma oração que você faz para se aparecer mais santo que os outros. Sabe aquele momento que a gente quer orar, que a pessoa pede oração? Eu vou ensinar isso aqui agora. Que a gente quer orar e quer que a pessoa que está doente escute a oração, ou quer que a pessoa que aceitou Jesus, pediu oração, a gente está querendo falar para aquela pessoa ouvir. Então a gente começa a oração, uma oração elaborada. E essa oração, ela é uma ministração. E aí, irmãos, tem gente que está na roda, que quer concorrer com quem está orando, quer gritar mais alto que a gente. Então, pega essa aqui, o dia que acontecer um episódio desse, que a gente for orar por alguém, e a gente vem aqui me apoiar na oração, fica na tua, ora em espírito, concorda com a oração, mas deixa a pessoa ministrar, porque aquela palavra que está sendo liberada, vai remover demônio, vai remover enfermidade, e aquilo vai trabalhar na vida da pessoa. E tem outra, irmão, vou falar, gente, que Jesus às vezes volta amanhã, não preciso dar explicação disso aqui, né? Mas tem gente que vai orar, não fica entregando os outros. Fica falando do problema dos outros em voz alta. Ou pior ainda, vem aqui pedir oração e fala, se bobear ainda pega o microfone. Vamos orar por fulano de tal, porque está passando isso, irmão, é segredo. Ninguém precisa saber dos detalhes. Tem gente que está doente e não quer que fale o nome da doença. Tem gente que está com problema no casamento e não é para o bocudo e a bocuda vir aqui e falar que a pessoa está com problema no casamento. Ora escondido, intercede escondido, não entrega ninguém. Isso aqui, irmãos, é muito sério. Agora não é hora de dar glória a Deus, nem faça isso, né? Mas tem gente, irmão, que se aproveita da oportunidade para ficar aqui, sabe? Trazendo detalhes de outras pessoas, falando o nome, falando o problema das pessoas, que era segredo. Então cuidado com isso, que até uma oração mal feita pode atrapalhar a recompensa que você teria já garantido. No nome de Jesus, eu digo essa palavra para vocês. Tá? Então, eu sou muito santo, e o problema da igreja são os santos, gente. Quem dá trabalho não é o problemático, o pecador, é outro tipo de trabalho. Mas, irmão, o que o santo dá trabalho na igreja, aquele mais crente que os outros, mais santo que os outros, ele quer doutrinar todo mundo, ele quer corrigir cabelo, quer corrigir roupa, quer corrigir tudo, e acaba impedindo, irmãos, e não tem paciência com os mais fracos, entendeu? E os mais fracos ficam sabendo, porque você acha que não fica? Fica. O que Deus não revela, os fofoqueiros conta. E a Bíblia diz que se você fizer tropeçar um desses pequenininhos, é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e pular no mar. Ele recomenda suicídio para esse tipo de gente. Desvia aí do assunto aqui, mas é de propósito, viu, gente? Que Deus nos guarde, irmãos. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. E não deixa essas coisas te atrapalhar, atravessar na sua frente e fazer você desistir. O Lucas fica dando risada, que não é ele que está aqui para falar esses negócios, né? É de terça-feira vocês não vêm. Tem que falar hoje. E está transmitindo, está gravado. Assembleia de Deus de Divinópolis. Aleluia, levanta em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor. Irmãos, pode passar o próximo slide? Aí eu não vou terminar esse assunto hoje não, porque eu quero começar nesse assunto aqui, ó, no próximo domingo. A variedade de coroas. O certo é, irmãos, que não precisa de você trabalhar só por isso. Entendeu? Isso vai ser recompensa. Mas não entra na disputa, não entra na concorrência não. Não entra na concorrência não. Vai trabalhando para Jesus fielmente até que Ele volte. E aí você será arrebatado. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja, para a gente orar. 2 perguntas.
A primeira eu quero que você responda com toda a força. E a segunda você não responde, só pensa. Combinado? A primeira vocês respondem, a segunda vocês só pensam. A primeira, Jesus vem? Você vai? Era para ficar quieta. Que Jesus vem, está tudo certo, está tudo resolvido. O negócio é a gente ir, meus queridos. Pai, eu ministro em nome de Jesus essa palavra sobre o teu povo, sobre a tua casa. Aqui estão pessoas, meu Deus, que têm enfrentado luta, guerra, batalha individual. E, Senhor, têm enfrentado espíritos malignos, Pai, que vêm para atrapalhar a comunhão. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora que o Senhor ajude essa pessoa, que para ser crente, enfrenta guerra dentro da própria casa, enfrenta guerra no trabalho, enfrenta guerra na igreja, Pai. Pessoas aqui que suportam, Pai, provocações o tempo todo. Dá força a essa pessoa, meu Deus, para que ela possa ouvir o som da trombeta. E o dia que o Senhor vier buscar, o Senhor possa nos levar, Pai, à tua santa presença. Senhor, se essa pessoa ainda tem dúvida da sua salvação, tira essa dúvida hoje, Pai, e escreve o nome dela no livro da vida para nunca mais se apagar. E dá a essa pessoa a graça, condição, para se sustentar em pé na presença do Senhor até o dia da tua volta, meu Deus. Se tem alguém desviado que está aqui dentro da igreja, ou alguém que está assistindo esse culto, meu Deus, em qualquer momento da sua vida, que teu Espírito possa testemunhar no coração dessa pessoa agora, e ela fazer um concerto contigo, meu Deus, para que possa estar pronto para o dia do arrebatamento da igreja. Senhor, encha a nossa lamparina, meu Senhor, para que a gente possa manter, Pai, ela acesa, e dai-nos também reserva de azeite, porque não sabemos quanto tempo o Senhor vai demorar para buscar o teu povo, mas até lá, nós queremos te esperar com alegria, aguardando a tua volta, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre, amém. Bom, em paz, boa semana.